Boa noite, meus amores. A paz do Senhor para cada um de vocês, para o seu lar, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Venho aqui, meu nome é Suzana, venho deixar aqui, Suzana Varela, venho deixar aqui algo da parte do Senhor, da minha fé, no quanto eu creio e eu acredito nele. E eu acredito, eu não sei onde está depositada a sua fé, mas acredite num Deus soberano que tudo pode fazer, que transformou, que fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. É um Deus gigantesco, poderoso e extraordinário, que é capaz de mudar a vida de alguém, da água para o vinho, de curar, de libertar, de salvar, de ressuscitar, de trazer a vida, de dar uma nova vida, dar um novo coração, vestir com o melhor pano, enfim, ele pode dar honra, ele pode fazer o que ele quer, porque ele é Deus. E esse Deus que eu falo para você, não existe outro, ele é único. E como se diz a palavra, há um único caminho para se chegar ao Pai, é através do Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus. Não existe outro caminho para se chegar ao Pai, a não ser através do Filho. Não existe outro, essa é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de toda mentira, de todo apego, de crenças que não existe, de ídolos, de imagens, enfim, o único caminho para se chegar ao Pai é através do Filho, é através do Senhor Jesus. Só Jesus pode interceder por nós. E ele é lindo, ele é maravilhoso. É um Deus que fez o mundo em 6 dias e no 7º, descansou. Como fala aqui na palavra, no Gênesis, capítulo 21, que diz a criação do mundo e do homem. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do 1º dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã no 2º dia. E disse Deus: ajuntai-se as águas debaixo dos céus num lugar,
e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E assim sucessivamente Deus foi construindo o mundo e nos construindo, e tudo que a gente precisava e necessitava. No versículo 31 do capítulo 1 diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que havia fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Como um Deus tão grande, que teve o poder de fazer tudo que hoje essa terra que a gente pisa, esse céu que a gente vê, essa árvore que a gente toca, tudo em nossa volta foi Deus que fez, até nós. Até nós. E vocês acham mesmo que Ele não tem poder sobre nós ou qualquer coisa que nos cerca? Se a obra pertence a Ele, se Ele mesmo que fez, é poder demais, minha gente. É poder demais. Tudo veio dele, tudo partiu dele. E às vezes a gente duvida às vezes de Deus. Mas não existe nada impossível para Ele. Isso que você está vivendo, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe o que você está vivendo. Talvez chegaram para você e falaram: não tem cura, não tem saída, vai acabar assim mesmo, não vai acontecer nada. É mentira. É mentira. Não tem nada impossível para Deus. Nada. Agindo Ele, quem impedirá? O homem? Não. Ninguém. Ninguém. Então, que nós, como Ele diz na sua palavra, seja forte e corajoso. Que nós venhamos entender a quem estamos servindo. A quem estamos servindo. Não é um Deus morto, é um Deus bem vivo e que tem poder para tudo. Assim como Ele pôs limite nos mares, nos rios, o mesmo poder que Ele teve de delimitar, de limitar, Ele tem poder, se assim Ele quiser, que ultrapasse, que toma a cidade, toma o que for. Ele tem poder para isso. Porque ele é dono e Ele tem controle sobre isso. Então, às vezes, a gente está passando por uma dificuldade, por uma luta, e a gente duvida do poder de Deus. A gente duvida. Porque o homem falou
que não dava, que não podia e que a gente não ia conseguir, que não iria sair dali. Deus não é como o homem que mente e que volta atrás. Aquilo que ele falou está falado. Se ele falou algo no seu coração, acredite. Pode parecer que nunca vai acontecer, que está muito difícil, porque as circunstâncias é todo o contrário. E o homem falou, enfim, mas acredite que ele tem poder para qualquer coisa. Lázaro já estava morto há 3 dias. Há 3 dias. Maria achava que não ia ter mais jeito. Parece que o corpo nesse tempo já está querendo se decompor. E acreditavam, imaginavam que não tinha mais jeito. Que não tinha mais jeito. Mas sabe por que Deus ele não tarda, ele tem um propósito para tudo. Ele poderia ter chegado antes, né? Ele poderia ter chegado antes. Mas aí iriam entender qual o milagre que ele tinha feito. Deus, ele permite certas coisas porque ele não divide a glória dele com ninguém. Às vezes ele permite certas coisas na nossa vida que a gente chegue a um nível que, às vezes, de morrer mesmo. De morrer e chegar no nível de Lázaro. Ele permitiu e ele deixou. Ele poderia ter chegado antes. Mas não teria sido algo tão extraordinário no qual hoje a gente está falando. Ele ressuscitou morto. Ele ressuscitou morto. Eu assisti uma reportagem esses dias, acho que foi do filho de Tiririca. Ele gostaria muito e eu gostei muito. Ele gostaria de ser pai. E ele tentou e buscou a inseminação, se eu não me engano. Ele buscou a inseminação e o médico foi bem sincero. O médico fez os procedimentos, a ciência avançou muito, mas quem dá a última palavra é Deus. Todos nós temos um limite. E a medicina também, os médicos também. E eles podem até aqui. Eles podem até aqui. O resto é com Deus. Então, ele fez todo o processo para a inseminação. E falou para o filho de Tiririca que o que ia dar vida, aquilo ia trazer a vida. E que a última palavra ia ser a de Deus. Então, por exemplo, coloca vários óvulos ali naquela situação. Aqueles óvulos, aquela gestação só vai ser desenvolvida e acontecida se realmente Deus quiser. Porque se Deus não quiser, nada feito. Pode colocar 1000, morre tudinho. E se Deus quiser, um que colocar, acontece. Então, enfim, Deus, ele deu entendimento ao homem, inteligência ao homem, para muitas coisas. Mas não pense que o homem tem controle de alguma coisa, que a última palavra está no poder das mãos dele, porque não está. Não está. Entendeu? Então, cabe nós a respeitar os nossos irmãos, o nosso próximo, mas que a última palavra esteja no Senhor, que a nossa confiança esteja nisso.
A gente deve respeitar, confiar, sim, mas que a gente não venha dar poder aos homens quando um poder é de Deus. Nós todos temos um limite. Deus é o soberano. A mulher do fluxo de sangue era uma mulher, pelo que a palavra nos fala, que ela tinha dinheiro e ela já padecia 12 anos e ela procurou os médicos. Ela tinha dinheiro, então ela procurou aquilo que ela poderia fazer com o dinheiro dela. Ela acreditou por um momento que os médicos poderiam ajudar ela, mas ela fez a parte dela, ela respeitou e ela buscou. Mas a cura dela não estava na medicina. Não estava na medicina, estava em Deus. Estava em Deus. E ela acreditou e correu atrás. Então ela poderia, depois que ela procurou os médicos e perdeu tudo que ela tinha, e eu acredito que ela ouviu de alguns médicos como ela gastou, que não tinha jeito, que não tinha, mas não tinha cura, não tinha jeito. Ela bateu na porta deles, eu acredito que ela poderia ter parado naquele momento, ela poderia ter desistido, porque ela já tinha batido em todas as portas, tinha gastado o dinheiro dela, e eu acredito que ela ouviu de algum que não tinha mais cura, que não tinha mais jeito, e ela poderia ter ouvido aquela voz, e muitos poderiam ter falado de Jesus e ela ter feito descaso, ela ter, já tentei tudo, já vi de tudo, não, deixa pra lá, vou ficar assim mesmo, e enfim, mas não. Aquela mulher, ela não se resumiu ao que os doutores daquela época, porventura, falaram. Ela não se deu por vencida. Tinha uma força dentro dela que não permitia ela desistir, tampouco parar. Ela poderia ter dado ouvidos para muitas outras vozes, mas aquela mulher não desistiu. Quando ela ouviu falar de Jesus, no poder de Jesus, ela disse, não, eu não posso ficar aqui, eu não nasci para estar aqui, eu não vou aceitar isso não, eu vou correr atrás, vou fazer alguma coisa, porque esse homem que estão falando, ele é minha saída, e ela foi lá. Então, o que eu quero dizer com isso, com essa palavra de hoje, que eu não sei o que te falaram, mas que isso não venha te paralisar, que isso não venha ser uma palavra de decisão na sua vida. Que só Jesus, só Deus tem o poder de fazer isso. Se lhe der um diagnóstico que não tem cura, continua. Se disseram que você não vai chegar a lugar nenhum e não vai conseguir, continua. Se disseram que você nunca vai ser feliz, que você vai continuar nessa situação, que nada vai mudar, continua. Assim como fez aquela mulher do fluxo de sangue, ela continuou. Ela não parou.
as portas se fecharam para ela. Disseram que não tinha mais cura. Ela já tinha perdido tudo, ela já tinha gastado tudo. Mas ela não aceitou. Ela não aceitou, ela continuou. E ela achou. E ela achou a cura, a salvação. E assim será na sua vida. Não pare. Continue. Continue. Fechou uma porta, vá na outra. Vai indo, vai. Deus não mandou você parar. Deus não mandou você parar. Deus não mandou você desistir. E por que você está querendo isso? Ele já falou isso para você parar, para você desistir? Não. Continue. Uma hora você vai encontrar aquilo que você está buscando. Em nome do Senhor Jesus. Talvez por muito tempo. Talvez por muito tempo. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para Deus fazer um milagre. Deus não se atrasa, Ele chega na hora certa. Se ainda não aconteceu, isso não quer dizer que não vai acontecer. Só não chegou a hora certa. Então, continua. Vai fazendo aquilo que Ele está lhe dando e vai batalhando. Continua. Continua, tá certo? Eu estava procurando aqui o livro de Jeremias, capítulo 5, do versículo 22, que diz assim: porventura, diz o Senhor, não me temereis a mim? Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a trampassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva até porã e à tarde, e ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. Então Deus aqui, ele demonstra, ele lembra o poder que ele tem ao povo de Israel. Ele lembra o poder que ele tem. Que quando ele dá uma ordem, ele dá uma ordem. E tem que obedecer. Aquele peixe que engoliu Jonas, ele deu uma ordem ao peixe e o peixe obedeceu. Ele quem criou o peixe, ele quem colocou o peixe no mundo. E ele deu uma ordem à obra dele, aquele peixe. E o peixe obedeceu. Vomita em terra seca. E o peixe vomitou Jonas em terra seca. Aí será que ele não pode fazer o que ele quiser na sua vida? Será que existe algo impossível para Deus? Se ele colocou algo no seu coração e as circunstâncias diz tudo o contrário e as pessoas ainda ajudam, não acredite nisso. Não acredite nisso. Tá certo? Creia num Deus que tudo pode fazer. Que criou céus, terra, mar, colocou limites. Criou a nossa terra, criou os animais, as frutas, os alimentos, tudo. Tudo. Será que ele não pode mudar a sua situação? Às vezes você me diz, Suzana, você não sabe, eu tô passando por isso. Você não sabe, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui não tem mais jeito, não tem mais saída. Meu esposo mudar,
meu namorado mudar, realmente você nem eu podemos mudar ninguém. Mas se Deus quiser, através da minha vida, da sua vida, e se Ele quiser mudar também, sem a minha ajuda e sem a sua ajuda, Ele muda. Ele muda e aquela pessoa, ela nem vai entender. Ela não vai nem entender. Se for possível, Ele tira qualquer coisa para aquela pessoa mudar. Mas Ele muda. E aquela pessoa vai dizer assim, meu pai... Ele vai olhar para as fotos dele. Ele vai olhar para as fotos dele. E ele nem vai entender quando que aconteceu a mudança na vida dele. Porque ele não vai, nem ele mesmo vai se reconhecer como foi, como é que mudou e em que momento. Mas ele vai entender que ele mudou. Deus não perde batalha, não. O Senhor dos Exércitos, perder batalha? Perde não, filho. Ele não perde nem batalha, nem ninguém, quando ele quer fazer algo. E se ele for possível, ele muda tudo em você. Tudo em você, para você servir a ele como ele deseja, como ele quer. E não desiste não. Porque parece difícil, impossível aos seus olhos. Mas aos olhos de Deus, Paulo, ele perseguia os evangélicos, o povo de Deus. E Deus conhecia Paulo, né? Conhecia tudo de Paulo. Conhecia muito bem mesmo. E teve um dia que Deus quis algo da parte de Saulo, de Tarso. Foi meio que dizer assim, eu vou trazer esse aí que tá me perseguindo pro meu lado. Ele tá me perseguindo, mas ele vai me servir. E Saulo de Tarso, todo se achando, todo que estava certo no que estava fazendo tudo. Precisou de muito para Saulo se transformar em Paulo, de perseguidor passar a ser seguidor. Precisou muito. Não precisou, não. Bastou um clarão nos olhos, ouvir a voz do Senhor Jesus em uma queda de cavalo. No outro dia estava Paulo lá orando. Um novo homem, uma nova criatura, outro. Mudou até o nome, mudou tudo. Outro. Gente, não somos nada perante ao nosso Deus quando Deus quer fazer através da nossa vida. E que a gente diz não, que não adianta não. Nem que for possível, ele quebra você todinho, estraçalha você. Não joga fora não, faz outro. O mesmo barco, o mesmo pó, o mesmo outro. Que você olha nas suas fotos. De que momento é que eu mudei? Você pode estar vendo os traços, mas assim, é outra pessoa. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E ainda tem gente que às vezes fala besteira e se acha que tá no controle de alguma coisa. Tá nada. Ele tá achando que tá, mas tá nada. Baixa um puxãozinho já foi. Não precisa de muito não. Não precisa de muito não. Agora eu tô lembrando de uma situação
eu estava na igreja e essa mulher esses dias deu o testemunho dela. E foi bem interessante. Ela já tinha sido chamada, ela já tinham dado oportunidade a ela para ela passar a palavra, para ela louvar. E ela disse que não. Que não. E Deus sabe trabalhar, viu? Deus sabe onde mexer. E e quando foi domingo agora, teve que acontecer uma situação com uma das filhas dela, um acidente doméstico, no qual a filha dela foi fazer não sei o que e veio cola nos olhos, enfim, foi para o hospital, foi toda uma situação, quase que essa menina perdia a visão. E foi através dessa situação que Deus permitiu que veio a vontade dela de louvar. Ela foi dar o testemunho de que Deus fez na vida da filha dela, livrou ela da filha dela de ficar cega. E através desse testemunho ela pediu para louvar. Deus sabe onde mexer. Se tivesse acontecido qualquer outra coisa ou não tivesse acontecido, ela não teria ido louvar e testemunhar da grandeza de Deus. Mas Deus, quando quer algo da nossa parte, quando quer nos chamar, Ele sabe onde mexer, Ele sabe o que fazer. Então, meu povo, que a gente venha diminuir, Ele venha crescer, porque somos nada, somos um sopro que Ele soprou nas nossas narinas e nos trouxe a vida. E que se Ele quiser tirar esse sopro de vida, não precisa a gente nem adoecer. Ele vai lá e tira. Ele vai lá e tira. Só para nos mostrar o que a gente ainda não tinha entendido. E depois que Deus vem com a mão dele poderosa e tem um secreto comigo e com você, nunca mais a gente é o mesmo. Nunca mais. Deus é lindo. Então, que a partir de hoje você entenda que você serve a um Deus poderoso e extraordinário, que Ele tem total poder sobre nós e de fazer qualquer coisa. Então, que você respeite qualquer opinião, respeite, mas que aquela opinião não tem o poder de te parar, tá certo? Então essa é a palavrinha de hoje. E não sei quem vai ver esse vídeo, só ele, para saber. A minha parte eu estou fazendo e ele é quem sabe. E desde já eu coloco sua vida, você, nas mãos de Deus, na certeza que Ele vai mudar a sua vida, da água para o vinho, e você ainda vai dar um grande testemunho de vitória. De vitória. Em nome do Senhor Jesus. Acredite, você já está na mão do Pai. E a partir de hoje, sua vida será mudada. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, fica na paz dele. E já deu tudo certo. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Tchau.